Sejam todos bem-vindos a mais um webinar de Cloud da Ingram, com foco em Azure hoje. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre cenários de venda de Azure, como fazer proposta, quais são os diferenciais que você pode ter na proposta, mas principalmente como que você faz uma proposta correta, com a precificação correta, com uma estimativa mais próxima da realidade do teu cliente, e que você consiga entregar de fato alguma coisa que traz valor para ele, alguma coisa que promova de fato a migração para a nuvem e não fique só como mais um preço na competitividade. Hoje a gente vai falar um pouquinho, uma introdução bem rápida, mas mostrando o que está impulsionando a busca de cloud, e não é aquela apresentação chata falando do que é cloud, isso tudo já está muito claro para o mercado, já está, acredito que esteja claro para vocês também, mas já está claro para o cliente final. Porém, a gente vai basear um pouquinho nos impulsionadores de cloud para projetos que deram certo. Então, quem conseguiu de fato fazer uma migração de cloud, vender um projeto de cloud, quais são os fatores que impulsionaram o cliente a fazer essa mudança? E são os fatores que vocês devem colocar aí no cardápio de estratégias para levar seus clientes para cloud. E a gente vai ver alguns cenários de migração para cloud, como fazer cotação, cenários de conversão de cloud para plataforma, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente, é o ápice da utilização de cloud, do ponto de vista de flexibilidade para o cliente, mas ainda mais de margem e rentabilidade para vocês. E aí no final eu vou dar algumas dicas preciosas quando vocês forem montar propostas e também forem criar projetos de desenvolvimento de cloud. Essa palestra, esse webinar, ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube. Estou deixando aí na tela o endereço do canal do YouTube. Nesse canal estão todos os webinars que a gente já fez aqui, todos eles gravados, nesse mesmo modelo, não só de Microsoft, mas também de IBM, de Dropbox, Office 365, Autodesk, ou webinars até sobre a própria plataforma da Ingram de Marketplace. E eu também estou deixando aqui o meu LinkedIn pessoal. Alguns dos tópicos que vocês fazem perguntas são perguntas que têm um conteúdo interessante de ser explorado e algumas vezes eu monto alguns artigos com maior detalhamento sobre essas perguntas. Então, se vocês tiverem a possibilidade de adicionar lá no LinkedIn, fiquem de olho que às vezes sai alguma matéria relacionada a alguma pergunta que vocês fizeram aqui, um maior detalhamento, um complemento ao conteúdo que está sendo apresentado aqui. Eu também deixei aí no ar uma pesquisa com perguntas bem rápidas, falando sobre o que você viu nesse webinar e também para você dar sua opinião sobre coisas que você gostou e coisas que você gostaria que melhorasse, mas também fazer sugestões de temas que vocês gostariam de ver. Esse aqui é o último webinar da série Azure, dessa primeira série que está tendo agora em 2017. Então, provavelmente nesses temas aí é que vão ser pautados os próximos webinars. Então, entra lá nesse link para você deixar. Depois eu vou compartilhar isso no chat para vocês não precisarem copiar aí. Mas acessem isso. Em menos de 5 minutos você dá a sua opinião sobre o webinar e também deixa a tua sugestão de tema para o próximo webinar. Então, vamos falar sobre esses itens que impulsionam a venda de cloud, né? Por que o cliente final buscaria cloud? O que está doendo para ele hoje que faz com que ele busque cloud? Aqui vai parecer um pouquinho acadêmico, isso vocês já estão bem batidos, mas a ideia é a gente entender, quando a gente fala desses temas polêmicos, aí, temas de impulsionadores de cloud, o que realmente o cliente está procurando. Então, a TI otimizada é uma coisa que existe com o cloud, ou seja, o melhor recurso para o teu objetivo e tudo, mas o que o cliente quer de fato é pagar pelo que ele realmente usa. O cliente está cansado de pagar por coisas que ele não vai usar ou simplesmente por acessórios de segurança e de alta disponibilidade e de disponibilidade, propriamente dito, sem que ele esteja usando 100% disso. Então fica como se fosse um investimento mais alto do que o necessário. Ele precisa ser flexível também. Então, o que o cliente quer com isso é conseguir reduzir custo a qualquer momento. E a gente sabe, depois eu vou mostrar um exemplo de arquitetura convencional, tradicional, para você ver que nem sempre a redução de custo é possível depois que você já efetuou uma compra. Mas também tem o cliente que quer
precisa crescer rápido, sem gastar muito, mas ele precisa crescer por alguns momentos. Então precisa ser flexível e isso tem que ser mais ágil do que como está sendo hoje. Mas ele também quer uma TI moderna e segura, sempre atualizado, sempre seguro, mas é unanimidade do ponto de vista dos clientes de que manter uma infraestrutura moderna e segura não é tão simples. Então o que eles buscam é ter uma maneira mais simples de fazer isso, e é por isso que muitos de vocês já devem ter deparado com ambientes de clientes extremamente defasados ou com falhas de segurança grande, e é aí que o cliente se desespera para ir atrás de uma solução de atualização, mas também não tem o budget para fazer isso. E quem, na verdade, está nadando o abraço nisso são os produtores de ransomware, que entram lá e aproveitam de desatualizações, de falhas de segurança, para poder explorar o cliente de outra maneira. Né? E ele também está procurando uma TI disponível. De fato, uma empresa que não tem o foco de TI, despende hoje um esforço muito grande, um custo muito alto para manter uma estrutura que é necessária, que é quanto maior o porte da empresa, maior a dedicação que a equipe tem que ter, mas a cada dia que passa a gente vê as empresas se afastando mais do foco, a TI das empresas se afastando muito do foco do negócio e focando em infraestrutura. Então a TI tem o compromisso de não deixar o ambiente parar, mas também gostaria que isso fosse simples o suficiente para ela conseguir focar em melhorias em negócio e não somente em ficar apagando incêndio e corrigindo hardware com problema ou gastando recursos aí simplesmente para manter a TI funcionando. E nesses pontos onde que a infraestrutura tradicional falha? E aí é que está a oportunidade de cloud. TI otimizada, tem muita gente que tem, isso faz um planejamento excelente para aquisição de hardware, para aquisição de data center, mas de fato a gente está falando de equipamentos que têm um ciclo de vida. Então qualquer tipo de otimização que você faça, você já tem que pensar aí, isso chutando baixo, em 5 anos. Quantos de vocês já não viram até ambientes que foram otimizados para 5 anos, mas que estão funcionando há 10 anos? Ou otimizados para 5 anos, mas que tiveram uma mudança tão radical no meio desse caminho, que em 3 anos aquela TI já não serve mais. Então mesmo otimizando o máximo possível, há um contrassenso aí em dizer que você otimizou isso, mas para um futuro de 5 anos. O que acontece muito é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês nesse gráfico. A compra que acontece, ela é uma compra definida para um processo de otimização de 5 anos. Mas de fato, o teu cliente não vai começar usando o máximo recurso. Até porque se você dimensionar e comprar exatamente o hardware que ele está usando naquele momento, no dia seguinte esse hardware já não serve mais. Então, se o meu cliente tem 100 GB de dados, eu não vou comprar para ele um disco de 100 GB, porque no dia seguinte ele vai ter 1 GB a mais que não contempla aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estou vendo alguém falando aqui de áudio e tela, que não estou conseguindo enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar tela e ouvir bem? Mandei um ok no áudio aqui? No chat? Ok. Ok. Então, o que acontece é que quando você chega no limite de 5 anos, ou até antes disso, você é obrigado a fazer uma compra nova. O teu cliente é obrigado a fazer uma compra de hardware nova, de novo estimando para 5 anos, que seria a vida útil do próprio equipamento. Alguns até têm menos vida útil que isso. Mas, de novo, você tem um espaço aqui entre o que você está comprando e o que você está consumindo. Como é que funciona isso na vida real? O que eu vejo acontecer muito? A compra está aí. O cara precisa de um servidor com 4 core, com 8 GB de RAM, com 500 GB de disco, porque ele sabe que esse equipamento vai aguentar o tranco por 5 anos. Mesmo que nesse momento ele não esteja em capacidade total, mas ele vai precisar exatamente desse equipamento, talvez daqui a 5 anos. Talvez não precise disso, mas esse é um equipamento que dá conta. Então, o que ele tem em mente hoje, quando ele está fazendo uma compra de hardware, ele está querendo conhecer cloud, é que ele tem um custo de 10 mil, por exemplo, tá? Tudo número fictício aqui, mas a parte de hardware, mas dá para ter uma ideia, vocês que trabalham com venda de data center sabem até melhor do que eu como é que é a construção desses valores. Mas ele tem em mente que ele vai gastar um valor único e que ele vai pensar disso daqui a 5 anos, e ele pode até fazer uma divisão nesses 5 anos para saber quanto que ele gastaria por mês. E é esse valor que ele tem na cabeça quando ele vai falar com você para perguntar de cloud. O que acontece todos os dias aqui, que a gente vê todos os dias acontecendo?
pega exatamente esse pedido do cliente e faz uma cotação no Azure. Os mesmos cores, os mesmos gigas, os mesmos discos, o mesmo licenciamento, idêntica à máquina. Só que aí a gente está deixando de aproveitar exatamente esse primeiro tópico que eu falei, que é a TI otimizada. Por que eu preciso fazer uma reserva de 5 anos se o Azure me permite ser flexível ao ponto de usar somente o que eu estou precisando? Então, se você responder com uma cotação simplesmente com a mesma configuração, você vai encontrar no Azure um preço mais barato do que o valor total que ele tem que pagar hoje. Mas se ele fizer um pouquinho de conta, e eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, se fizer um pouquinho de conta, ele vai ver que em vez de gastar 166 por mês num leasing de 5 anos, por que ele gastaria $350 por mês para ficar com o mesmo servidor, com as mesmas coisas no Azure, e ainda ele vai ter o argumento de reclamar para você que tudo isso vai ficar dependendo do meu link de internet, nada disso é meu. Então você perde qualquer negociação quando você entra com esse tipo de cenário. Porém, você tem que abusar do direito de otimização de TI usando o cloud. Então, quanto de fato ele está usando dessa estrutura que ele orçou agora? Ele está usando metade do processamento? Ele está usando metade da memória? Às vezes ele está usando bem menos do que o disco que ele está alocado ali. Então, diferente de ambientes on-premises, ou até diferente de algumas clouds, por exemplo, a AWS, onde você faz a reserva de disco, o Azure, independente da reserva que você faz, você só paga pelo que você está consumindo. E aí o licenciamento Microsoft, Windows Server, seja SQL, Exchange, o que você for instalar nesse servidor, também vai ser adequado. Então, uma máquina, na realidade, o que o cliente está usando hoje é isso aqui. É uma máquina com metade ou até menos do que a performance esperada para 5 anos daqui. Ou seja, vamos falar de hoje, vamos falar do mês de hoje. E aí, se você fizer uma cotação dessa, facilmente você consegue mostrar para ele que, em vez de pagar $166 por mês no leasing, ele vai pagar 160 com a possibilidade de flexibilizar isso ao longo do ano. Ele não precisa comprar uma infraestrutura preparada para 5 anos. Então, bastante atenção nesse ponto, porque isso aqui é definitivo para quem tem a cabeça hoje de montar propostas para ambientes on-premises. A gente vai demonstrar aqui como fazer uma proposta, mas tenham essa carta na manga sempre. Um outro ponto de falha da infraestrutura tradicional, e aí falha no aproveitamento de oportunidade de cloud, é a TI flexível. Mas, apesar de hardware ser flexível, porque afinal você pode comprar onde você quiser e a hora que você quiser, tendo dinheiro, não é tão flexível porque não te permite alguns tipos de reduções. Por exemplo, o que acontece? Você fez uma compra de um servidor que dá conta aí do processamento 24/7 desse ambiente. Mas o consumo real, além dele ter que ficar um pouquinho abaixo do tamanho do recurso, foi o que a gente viu no tópico anterior aqui, então você vai ter um consumo que é um pouquinho abaixo da capacidade máxima da máquina. Você ainda tem alguns pontos, por exemplo, alguns clientes não trabalham fora de horário comercial, não precisam ter esse servidor funcionando fora de horário comercial. E isso, além de consumir a máquina que você acabou de comprar, também tem todo um consumo de energia, consumo de alocação de profissional para manter isso, consumo de segurança. Mas enfim, o que acontece é que às vezes muitas empresas, muitos clientes de vocês não têm isso no funcionamento 24/7, não precisam ter. E um fim de semana então? Um sábado e um domingo dessa máquina que fica ligada, mas na verdade não tem nenhum tipo de acesso. Ou se tiver algum acesso, é alguma coisa pontual, que alguém pode entrar, fazer alguma alteração e sair, mas não que a máquina precise ficar ligada 24 horas, inclusive nos fins de semana. E aí também o uso menos intenso. Eu estou orçando uma máquina gigante aqui, e estou de fato usando menos do que a metade da capacidade dessa máquina. Mas porque tem algum mês que eu uso, algum dia do mês que eu uso o máximo da capacidade, na TI tradicional, na infraestrutura tradicional, você é obrigado a ter um equipamento que cubra qualquer tipo de situação. Então, não há reduções pelo fato de você desligar um servidor, a não ser um pouquinho de energia, um pouquinho de ar-condicionado, talvez, mas de fato a máquina está lá, está paga, está no leasing, a mensalidade do leasing vai vir do mesmo jeito. Como é que fica esse espaço que existe entre o consumo e o que foi realizado de fato? Como é que funciona em cloud? Vocês viram aí que 160 por mês a gente consegue fazer esse servidor com licenciamento adequado, já menor do que o valor do leasing, mas ainda isso é um funcionamento 24/7. Se esse cliente te fala, não, no fim de semana eu não ligo essas máquinas, e também durante a noite, a partir das 8 horas da noite, por exemplo, ou 9 horas da noite, eu já posso desligar e vou ligar de novo 6 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, tem um período noturno aí que eu não utilizo o equipamento. Então eu consigo, além de fazer uma cotação adequada ao uso dele em potência, em capacidade,
também adequada em uso por hora, que é um dos benefícios de você usar cloud. E aí a gente está falando de $39 por mês, por exemplo, para funcionar 9 dias por semana, 9 horas por dia, 5 dias por semana. Então vejam que você agora tem uma carta na mão muito mais agressiva do que simplesmente traduzir a cotação de hardware para dentro do Azure. Um outro ponto é que a infraestrutura permite você ter uma TI moderna, segura, atualizada, mas se você fizer. A infraestrutura convencional é a compra do equipamento, mas existe toda aí a parte de baixo do iceberg, que é a atualização de licenças, não só a atualização do sistema operacional, mas de repente sai uma versão nova de sistema operacional, versão nova de software, de um Exchange, de um SQL, tudo isso você tem que manter e comprar muitas vezes, ou até pagar para o fabricante te dar essa atualização, e toda a manutenção de infra. Então peças quebram, peças têm que ser trocadas, peças têm que ser expandidas, a segurança precisa ser modificada em algum momento, então você vai ter aquisições voltadas para a segurança, e cada coisa que você põe dentro do data center, diz o ditado que se você tem um, você não tem nenhum. Cada item você vai ter que ter contingência, não só do equipamento inteiro, mas quantas compras são obrigatórias de terem, por exemplo, fontes de energia redundantes. Então assim, vou usar essa fonte? Talvez nunca vou usar, mas eu sou obrigado a ter, porque eu posso ter um data center inteiro desestabilizado porque porque queimou uma fonte de um servidor. Em cloud você tem o benefício de usar a gestão da infraestrutura por parte da Microsoft. Então aplicação de patches, manutenção da infraestrutura e redundância de hardware, redundância de itens de dentro do hardware, a segurança desse data center, tudo isso é responsabilidade da Microsoft. Inclusive do ponto de vista de sistema operacional. Uma das mudanças que aconteceu no Azure muito recente foi, logo depois dessa divulgação da falha de segurança Microsoft de sistema operacional que permitia acontecer o ataque ransomware, a Microsoft liberou um hotfix que fechava essa brecha de segurança, porém, para quem estava fora da cloud, você ainda tinha que ir atrás de aplicar esse patch de segurança. A Microsoft, no mesmo dia da divulgação do patch de segurança, ela mesma fez a atualização de todas as máquinas virtuais do Azure e também dos templates para criações de novas máquinas, ou seja, qualquer máquina nova que você criasse já vinha com essa brecha protegida. E a gente sabe que até hoje, mesmo com toda essa divulgação de mídia, com tudo isso que está acontecendo, quantos clientes nossos, quantos clientes de vocês nem fizeram essa atualização de segurança, ou seja, continuam vulneráveis, mesmo depois do encerramento dos trabalhos do ransomware, não se protegeram. Então, de fato, uma parte disso você pode descansar, você pode passar para o cliente que isso é feito automaticamente pela Microsoft. E o último ponto aí é TI disponível. Então, na infraestrutura tradicional, você consegue ter uma TI disponível, desde que você tenha outra infraestrutura disponível. Então, a alta disponibilidade do teu ambiente é você que tem que fazer manualmente. Ou seja, para ter um servidor, já começa a gente falar em ter 2 servidores de qualquer coisa, porque você tem que ter uma réplica disso funcionando. Você tem a redundância de itens de dentro do próprio hardware, e você tem toda a estrutura de segurança para conseguir fazer com que isso fique disponível de fato. Como é que isso funciona dentro de cloud? Qualquer coisa que você cria ali dentro de cloud já existe a possibilidade de você utilizar a redundância. Sem nenhum custo extra, a própria Microsoft já garante a redundância de hardware, redundância de equipamentos dentro do próprio Azure. Então, apesar de lá dentro do data center da Microsoft simplesmente ser o mesmo servidor que você tem dentro de casa, já existe uma contingência, uma replicação em 3 lugares diferentes do data center para garantir que se aquele hardware der algum problema, o teu serviço não fique disponível, a tua VM não fique disponível. E você ainda pode ativar dizendo que se de repente o data center inteiro da Microsoft estiver fora do ar, você consegue fazer com que isso tenha uma redundância fora do Brasil, por exemplo, num data center de paridade ou ao redor do mundo. Então, disponibilidade é um item que antes gera um custo alto na estrutura tradicional, mas que para dentro do Azure, para dentro de cloud, é um detalhe que você configura na própria criação do ambiente. E aí você tem, por exemplo, disponibilidade e garantia de infraestrutura para itens que estão dentro desse servidor. Então, de repente, em vez de estar falando de máquina virtual, criar uma máquina virtual no Azure, criar um ambiente no Azure, eu posso fazer a alta disponibilidade de aplicações. Então, se uma das máquinas do teu cliente for um web server, um IIS, um Apache, qualquer outro serviço que abrigue aplicações web,
você pode ter isso dentro do Azure e aí sem nem pensar em infraestrutura, simplesmente colocando a aplicação ou o site dentro do Azure e toda a camada para baixo desse site de infraestrutura, storage, backup e alta disponibilidade é tudo responsabilidade da Microsoft. Um exemplo disso é, por exemplo, um Exchange Server ou um Lotus Notes que você tem numa estrutura local com todos esses acessórios aí para manter isso no ar. Dentro da Microsoft existe o correspondente que é o Office 365, que é um serviço mensal que já tem toda a camada de infraestrutura gerenciada e administrada pela Microsoft. Então você consegue fazer com que a TI foque no objetivo de negócio, enquanto a Microsoft cuida da parte de infraestrutura. Então vamos aos cenários de propostas aqui para a gente fazer uma simulação. O que acontece, eu coloquei como item 1 aqui a migração para a cloud, porque de fato são pouquíssimos os clientes que já estão hoje nascendo em cloud. A grande maioria dos clientes está num processo de migração, de compreensão de onde a cloud vai fazer sentido para ele, mas também de comparar com o ambiente local, o que dá para migrar, como é que funciona essa migração. Então vamos imaginar, e aí até por alguns motivos, né? Ou porque o equipamento está velho, e ele está no momento de ou comprar um parque novo para data center, ou atualizar hardware, ou ele precisa fazer uma expansão, ou até mesmo ele precisa reduzir custo. Então ele precisa desativar máquinas, ele precisa liberar espaço, ele precisa otimizar o trabalho para manter o mesmo data center funcionando. Então imaginando esse ambiente aqui, um servidor com 2 processadores físicos, quad-core cada um, 32 GB de RAM e 500 GB em disco aí, que pode ter 2, 3, 4 discos em RAID, onde você consegue chegar num volume líquido aí de 500 GB. E esse ambiente aqui já está considerando um outro hardware, um outro servidor de configuração equivalente para servir de redundância, e aí todos os serviços de backup. Esse grupo todo aqui, como é que você começa essa cotação? Como eu disse lá no primeiro ponto, não faça exatamente a mesma configuração que está em cloud. Tente primeiro entender como que está funcionando esse ambiente hoje, o que ele é de fato, o que o cliente está consumindo de fato, não o que ele reservou para daqui 5 anos, mas o que ele está consumindo agora. Ele está consumindo metade desse processamento? Ele está consumindo 1/3 dessa memória no pico de trabalho? Talvez os dados estejam só com 200 GB preenchido desse disco de 500 e o resto dos discos é só para RAID. Pessoal, o som está ok? Estão ouvindo bem? Mandei um sinal no chat aqui para saber se o áudio está ok. Qualquer coisa, como eu disse, esse item está sendo gravado, tá? Se em algum ponto vocês ficaram com um som ruim, vocês podem assistir depois no YouTube. A gente vai disponibilizar isso lá. Então, além desse recurso estar sendo subutilizado, ou seja, ele está com uma alocação menor do que a alocação desse ambiente, também cabe aquela pergunta, mas qual a utilização desse ambiente? Ele é de segunda a sexta? Ele pode ser desligado durante a noite? Então vamos supor que esse ambiente aqui eu tenho segunda a sexta, das 7 às 19, com essa alocação de recursos. E depois eu vou fazer algumas perguntas se ele tem conectividade com ambientes locais e se alguém mais faz algum tipo de acesso externo a isso, um RDS, alguma coisa assim. Então pegando um cenário onde tem conectividade com o ambiente local, ou seja, é um servidor que vai ficar em cloud, mas esse servidor se comunica com outros servidores. Então a primeira coisa que eu tenho que montar é uma ponte entre a empresa e o Azure, para que exista uma conectividade desses servidores. Eles vão continuar na mesma rede, né? Então isso é uma coisa que acontece bastante, por isso que eu coloquei aí como um item base para a gente começar. Então a primeira coisa que a gente elimina aqui é a redundância de hardware, porque tudo isso é garantido pelo Azure. O que a gente vai cotar de fato no Azure? Uma máquina virtual, com as características de uso real, e aí o serviço, por exemplo, de backup, se ele estiver usando isso à parte. Se ele tiver uma VPN, a gente vai configurar essa VPN, ou seja, se ele se comunica com outros servidores, ele vai precisar dessa VPN. E se ele tem alguém acessando externo, a gente tem que preparar para o cliente licenças de acesso externo Microsoft. Então vamos lá, mão na massa, fazer isso aqui. As cotações são sempre feitas na calculadora pública do Azure. A base começa aqui. Apesar de alguns serviços, quando são atualizados na Microsoft, eles não são tão rapidamente atualizados aqui na calculadora, porém,
ele serve bastante como base para você montar uma estimativa, porque ele se aproxima bem do valor real que a Microsoft está cobrando e dos recursos reais bem atualizados. Então coloquei no link aí, no chat, o link para essa calculadora. Essa calculadora vai abrir assim para você. Ela vai abrir provavelmente em branco. Se ela não abrir em branco aqui para vocês, você tem um botão limpar tudo aqui. Opa. Deixa eu colocar no tamanho certo aqui para... Aqui. Você tem um botão limpar tudo aqui em cima que vai ajudar a limpar essa calculadora. E aqui, nesse adicionar itens, você consegue ver todos os itens que estão disponíveis dentro do Azure, ou a grande maioria deles. Então a cotação é simples. Como eu disse lá no desenho, a gente vai cotar uma máquina virtual, que já vai ser redundante, já vai ser uma máquina que está com alta disponibilidade. Então eu cliquei aqui em máquina virtual e ele apareceu para mim aqui atrás. E aqui você só vai responder algumas perguntas para ajudar nessa cotação. Por exemplo, qual a região onde essa máquina vai ficar? Aqui estão todos os data centers da Microsoft. Geralmente a gente utiliza o data center que está aqui no Brasil, que é o sul do Brasil, por uma questão de velocidade de conexão. Lógico que se você se comunicar com o data center que está aqui em São Paulo e também se comunicar com o data center que está lá na Europa, você vai ter uma resposta mais rápida do data center de São Paulo. Aqui você vai dizer qual é o sistema operacional que vai rodar nessa máquina. E aqui embaixo você vai dizer qual o tamanho dessa máquina. Então aqui vocês vão ver que tem várias configurações. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de detalhes sobre essas configurações, tem um webinar lá no YouTube que a gente fez aqui, que fala sobre o que é a máquina D, o que é a máquina F, o que é a máquina A, qual que é a diferença entre elas. Mas ele já deixa uma descrição aqui para a gente saber mais ou menos qual a configuração que essa máquina tem. Então, como eu falei, uma máquina de 2 core, 4 GB, que foi o que eu aloquei aqui no desenho, né? Uma máquina com metade do processamento. Uma máquina com... aliás, vou pegar até um pouquinho mais de memória aqui, porque ele está usando um pouco mais. Vamos colocar 4 com 8. 4 core com 8 GB. E um disco de 200 GB. Esses tamanhos da Microsoft são pré-definidos, então você não pode mexer nessas configurações, você pode escolher só um nessa lista. E aí você vai ver que está faltando disco aqui, que você precisa colocar disco extra. Então você pode também, aqui um dos itens que você pode adicionar aqui, é um armazenamento. E se eu vier aqui em armazenamento, eu consigo definir também a mesma regra, né? Região, como a gente está montando a máquina tudo no sul do Brasil, vamos montar tudo no sul do Brasil. Sul do Brasil. O tipo é que eu vou informar que é blob de páginas e discos. E aí simplesmente eu vou informar qual o tamanho maior que eu preciso de consumo. Não significa que teu disco vai chegar no máximo a 200 GB, não significa que você já vai consumir 200 GB de cara. Aqui você está fazendo uma estimativa de, seja qual for o tamanho do disco, se eu consumir 200 GB, esse é o valor que eu vou gastar. Se o cliente está consumindo hoje 200 GB, é isso que você vai orçar aqui. Talvez você possa fazer para ele um ajuste apenas de um crescimento previsto, de repente colocar 250 GB para você ter uma gordura, mas de fato quando vier a primeira fatura dele de pagamento, vai ser baseado no uso real, então vai ser 200 GB. Então se ele quiser saber quanto ele vai pagar hoje por esse ambiente, você faz um orçamento baseado no que ele faz. Então aqui, acabei de configurar uma máquina virtual com o recurso adequado e uma máquina, um disco atachado a essa máquina virtual com a capacidade adequada. Uma outra informação que ele me deu é que funciona de segunda a sexta, das 7 às 19. Então, a gente está falando de 5 com 6, 12 horas de inatividade. É isso? 12 horas de inatividade, ou seja, se eu abrir uma calculadora simples aqui, se eu fizer 12 horas por... Aliás, 24 menos 12, eu tenho 12 horas de atividade. 12 horas vezes 5 dias por semana, vezes 4 semanas por mês, eu estou falando de deixar uma máquina alocada por 240 horas. E não 30 dias por mês. Então vocês vão ver que aqui em cima na máquina tem uma configuração de horas. Eu posso colocar exatamente o tempo que essa máquina vai utilizar, 250 horas. Existem mecanismos que desligam e ligam essa máquina automaticamente para você garantir isso. Mas está aqui, para vocês verem a diferença entre 744 horas, que seriam 24 por 7 ligado,
deu 300 dólares aqui, e 250 horas, 260 horas, deu 105, quer dizer, 1/3 do valor para você utilizar a mesma máquina, inclusive no período selecionado. Uma dica importante aqui, sempre que vocês forem fazer cotação, observem aqui em cima, tem que estar em dólar americano. Ah, Mauro, mas se tem um real brasileiro aqui, por que eu não posso usar esse real brasileiro aqui? A Microsoft ela coloca uma estimativa de cotação de dólar, baseado num período médio, e faz uma conversão para você ter uma ideia. Mas como a gente está com uma oscilação de dólar razoável, dificilmente essa estimativa feita vai bater com o que de fato custa. Então, vale a pena você sempre cotar em dólar e fazer a conversão conforme a PTAX do dia ou a média da semana. Então, sempre dólar americano, Estados Unidos. Coloquei a máquina virtual, coloquei o armazenamento. O outro item que eu coloquei aqui é o backup, porque o cliente tem esse backup. Então, eu vou adicionar aqui em armazenamento, eu tenho a opção backup. Vejam como é simples o cálculo do backup para esse ambiente. Coloquei o backup aqui. Se eu vier para o final da página, ele vai estar aqui colocado para mim. Novamente eu escolho o local do backup. Esse local não precisa necessariamente ficar no Brasil, mas é interessante que ele fique perto do servidor para ele ter aí uma velocidade melhor de backup. Estou protegendo um servidor e estou protegendo um disco de 200 GB. Ah, Mauro, mas ele vai fazer uma retenção semanal e isso vai aumentar o backup dele no total para 300 GB. Esse é um cálculo, é o mesmo cálculo que você faz quando você vai determinar quanto de storage você precisa para armazenar esse backup. Então, de repente, é o valor do backup mais uma margem que são os incrementais aí, ou que você vai precisar ao longo desse período. Mas, de fato, está aqui um backup para esse disco de 200 GB em uso, mais uns 50 GB de incrementais. A gente tem aqui um valor de 18,15 colocado aqui. Isso aqui está garantido o backup para o ambiente. E aí só fica faltando dois itens aqui, que é a VPN. Lembrando que essa VPN é uma opção que o cliente pode ter de conectividade local. Ela está aqui também, ó, rede, VPN. A VPN também é bem simples de cotar. Adicionou um item para mim aqui na página. Se eu colocar sul do Brasil, de novo, uma VPN sul do Brasil, e eu colocar quantas horas dessa VPN eu vou gastar, então, se eu for ficar o mesmo tempo que eu uso a máquina virtual, posso colocar o mesmo tempo. Ou, se você quiser uma VPN que fica ligada 24 horas, mas a máquina não precisa ficar ligada 24 horas, você coloca aqui qual gateway de VPN que você espera usar. E está aqui o valor que você precisa para fazer com que o ambiente de cloud se comunique com o ambiente local. A única coisa que não está em cotação no Azure são as licenças de Remote Desktop. Então, toda vez que vocês precisarem de um cliente que tenha Remote Desktop, faça uma consulta aqui com a equipe da Ingram. Existe uma outra maneira de licenciar Remote Desktop para você ter call de acesso, que se chama SPLA. Esse contrato SPLA ele é feito totalmente à parte do Azure, mas ele serve exatamente para licenciar essas coisas Microsoft que você quer usar para cima do Azure como Remote Desktop. É a única maneira que a gente tem para licenciar isso. Então está aqui, montei um ambiente básico que contém servidor, o disco adicional para implementar esse servidor, um espaço e uma ferramenta de backup adequada, e um gateway de VPN para fazer a conectividade local. Isso vocês podem até deixar na proposta como opcional. Qual o próximo passo agora? É pegar o 174,23 aqui que deu e passar para o cliente? Não. Esse aqui é um valor base Microsoft para compras internacionais, que não contém impostos, não contém não contém a nacionalização dessas licenças. E também não contém, obviamente, sua margem. Então, o próximo passo aqui é pegar esse valor de 174,23 e vocês devem ter acesso a uma planilha, que é essa planilha que está aberta na tela aqui. Se vocês não tiverem, isso vocês podem pedir para qualquer um aqui da Ingram, que trabalha com cloud. Eles vão poder te passar. É a planilha onde tem a lista de preços, onde tem os dados para você se cadastrar, ou até para a maneira antiga de você colocar pedido dentro da Ingram, mas essa planilha continua existindo. E uma das abas dela é exatamente do Azure. Essa abinha do Azure aqui não tem muita informação, ela só tem, aqui embaixo, 4 campinhos. Exatamente para você conseguir calcular impostos. Então o primeiro campo que ele pede aqui é preço no site do Azure. Eu vou colocar exatamente o que está aparecendo aqui, ó, 174,23. Aqui ele já dá na coluna do lado para você qual é o custo com impostos. Então esse é o seu valor de custo, 181,20.
Ou seja, aquele ambiente com impostos, tudo nacionalizado, com nota fiscal eletrônica, com boleto, vai dar 181,20. Se você quiser que a Ingram fature isso para você, você vai informar, a Ingram fatura isso para você mensalmente, mas você também tem a opção de faturar direto para o teu cliente final, e aí você fala quantos por cento de margem você vai trabalhar. Então, por exemplo, esse cenário, com 30% de rentabilidade aqui, de margem, a Ingram pode faturar direto para o seu cliente final 235 e repassa para você essa margem através de nota fiscal de serviços. Então é assim que você calcula, sempre colocando o valor do site aqui. Ele vai te dar o valor de custo, que aí você pode ou praticar o valor de custo, ou aplica a sua margem e chega no valor final que você vai passar para o cliente. Então, tua proposta final vai ter o valor de custo de Azure de $235 por mês. Se você quiser isso aqui um pouquinho mais bonitinho para mostrar para o cliente, tem uma opção de exportação aqui no canto, embaixo do preço aqui. Se eu clicar nesse exportar, ele vai gerar automaticamente uma planilha de Excel para mim. Essa planilha de Excel vem mais ou menos assim. Então vai detalhar o que você fez, tá vendo? E a única coisa que você tem que lembrar de fazer é alterar o valor de custo. Porque esse valor de custo é exatamente o que está no site, 174,23. Então você vai substituir os valores aqui, cada um deles, um de cada vez, fazendo a inclusão na planilha para você chegar no valor de custo ou até no valor de margem. De repente, 105,30, se eu colocar 105,30 aqui, o valor desse servidor é 142,37. E aí eu vou alterando aqui, a hora que eu terminar isso aqui, eu posso mandar para o cliente uma planilhinha um pouco mais elaborada, aí, com detalhamento do que está incluso nessa proposta. Basicamente, todos os orçamentos, propostas, Microsoft e Azure, vão sair desse jeito. No final eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem algum cenário que vocês queiram explorar, alguma coisa que seja rápida para todo mundo ver também, a gente pode fazer uma simulação nessa calculadora aqui. Mas basicamente tudo que vocês precisam, e a maioria dos cenários vai ser com esses itens que eu mostrei para vocês aqui. Conversão de serviço. Esse é bem mais simples. Então, se o cliente tem essa estrutura toda, mas de fato o que roda nesse servidor aqui é um Exchange Server simples, com licença, mais call de acesso, tudo aquilo, você tem um serviço equivalente dentro da Microsoft pronto para usar, que é o Office 365. Então, também existe todo um processo de substituição dessa infra toda aqui para usar o Office 365. Por que ele está dentro do Azure aqui, do webinar de Azure? É porque ele faz parte desses pacotes do Azure, ele faz parte da infraestrutura do Azure, mas é uma ferramenta pronta que a Microsoft vende usando as ferramentas do Azure. E para quem cuida de processos de migração, eu convido para conhecer a BitTitan, que faz processos de transferência de dados entre o ambiente local e o Office 365. Inclusive, estou deixando aí embaixo um link para um webinar específico sobre Exchange Online, como é que migra para Cloud, por que migra para Cloud, como escolher o melhor plano, tem vários detalhes aí para esse tipo de migração. Se for um web server, mais fácil ainda. Se ele estiver rodando um IS, um Apache, enfim, seja o que ele estiver rodando dentro desse servidor web, você consegue abrigar isso tirando todo o requisito de infraestrutura e levando só a aplicação ou o site do cliente para dentro do Azure. Então você transforma isso num ambiente flexível, você evita que o cliente pague por toda essa estrutura que está aqui do lado esquerdo, aqui, toda essa infraestrutura, e ainda faz com que a Microsoft cuide da infraestrutura para você. Você consegue fazer com que o cliente foque só na aplicação. Tem redução de custo aí, tem redução de tempo, de esforço para cuidar dessa estrutura para o cliente. Aqui tem um webinar falando sobre web e Linux dentro do Azure. Como é que você leva um site, como é que você leva essas coisas para dentro do Azure. Tem esse webinar falando sobre isso. SQL Server também é simples. O cliente tem uma estrutura toda dessa, com réplica, com redundância, com backup, com disaster recovery, com tudo isso on-premises, gastando uma nota, e você pode levar isso para dentro do cloud usando o SQL como serviço. Então você vai tirar só o banco de dados daquele servidor, só a parte de banco de dados SQL, e abrigar dentro da Microsoft, mas sem de fato precisar ter uma máquina, uma redundância, um backup, um firewall, tudo isso. Você tem um serviço da Microsoft que já é flexível, que já tem backup incluso, que não precisa pagar por sistema operacional, porque para muitos DBAs que trabalham com SQL e com Oracle também, é incompreensível você precisar pagar por uma licença e call de acesso para o Windows Server 2016, sendo que de fato o que você está usando é o SQL. Então,
você consegue evitar que o cliente gaste com tudo isso, de sistema operacional, a infra toda, passando para a Microsoft essa responsabilidade. Então tem um webinar aí também que fala sobre banco de dados em cloud e file server em cloud, que também é um cenário que eu não coloquei aqui, mas que também tem a mesma característica. Tem toda uma estrutura para deixar isso disponível, mas de fato o que o cliente usa é aquela pasta compartilhada, é aquele file share simples. Então existe dentro da Microsoft essa possibilidade também. E eu vou deixar agora com vocês seis dicas preciosas para esses processos de levar para a cloud. Como você fala isso para o cliente, como é que você traz isso com valor para o cliente. Primeira dica, sempre fatie o projeto. Sempre. É muito fácil, depois de ver uma apresentação dessa, depois de ver esses valores, essas coisas, o cliente que fala, uau, então eu quero ir tudo para a cloud. É a hora de eu ir inteiro para a cloud. Eu quero ser todo cloud. Até minhas mesas, meu telefone, eu quero tudo cloud agora. E aí ele pega aquela cotação gigante de hardware, que às vezes ele está até fazendo com você essa cotação, que tem servidor de contingência, servidor para backup, storage, disco para storage, cabeamento. Eu já recebi, inclusive, propostas que contemplavam até o cabeamento. Que o cliente simplesmente pega essa proposta e fala, viu, você pode ver para mim isso aqui em cloud? Essa proposta aqui que está dando 2 milhões de dólares em infraestrutura, você tem como ver isso para mim, como é que fica em cloud? Isso é um monstro que jamais vai acontecer. Evitem esse tipo de abordagem, porque isso de fato vai fazer com que vocês despendam um tempo enorme e nenhum projeto começa assim. Ninguém começa assim. Cloud não é, de fato, como vocês viram aí, até para um simples servidor exige uma análise. Cloud não é um substituto, uma opção ao hardware idêntico. Ele é um novo modelo de negócio, é um novo modelo de TI. Então, a dica é, fatie esse projeto. Alguma coisa no meio desse monstro desse projeto está de fato apto para ir para a cloud. Então faça um de cada vez, foca no que é crítico. Qual desses serviços para o cliente é crítico? É o banco de dados? É um sistema legado que ele tem que não faz mais sentido manter local, quer manter em cloud? Pegue esse pedacinho do projeto, aterrize o cliente, porque o cliente vai querer migrar 100%, mas aterrize ele para que ele faça uma coisa de cada vez. Melhor você fechar vários pedacinhos do projeto e compor um projeto gigante, do que gastar meses fazendo um projeto e que até o final do próprio projeto ele já mudou de escopo. Então, fatie, pegue aí o foco da virada de chave. De fato, nenhum dos projetos que eu vi, pelo menos dos que passaram por aqui, que contaram com a engenharia, o apoio de engenharia da Ingram, nenhum projeto que começou dessa forma, toma aqui minha cotação de hardware de milhões, vê para mim isso em cloud, nenhum deles virou a chave. Nenhum cliente vira a chave do dia para a noite para a cloud. Ele tem que homologar, ele tem que sentir, e a melhor maneira de fazer isso é fatiar esse projeto em workloads. Segundo, busque quem já tem algo, quem já está usando o cloud. Você tem um cliente que está com Amazon e você não ganha em cima de Amazon, mas você tem uma estrutura equivalente dentro do Azure, que você pode usar, o cliente já tem uma cultura de cloud, mas você pode começar a ganhar um pouco em cima do próprio serviço consumido de cloud, não só do serviço que você vende paralelo. Ou clientes que usam mesmo o Azure, mas que estão pagando no cartão de crédito. Tem muitos clientes aqui no Brasil ainda usando esse modelo, e aí pagando invoice, pagando IOF, pagando impostos para importar isso, não tem nota fiscal eletrônica, não tem boleto. Esse cliente é um cliente que você consegue trazer rápido para você e começar a rentabilizar em cima dele, porque ele já tem a cultura de cloud. Existe um tutorial falando sobre processos de migração de contratos, então pergunta para o seu gerente Ingram aqui sobre esse tutorial. Se você tiver alguma oportunidade de migrar algum cliente Amazon ou cliente da própria Microsoft, mas para dentro de um modelo de contrato que você ganhe também, pergunta para o seu gerente Ingram aqui que ele vai te passar um guia de como fazer isso. Terceira dica, ofereça alguma coisa que é sua, sempre. Algum produto que é seu. Você não está vendendo o Azure, você está usando o Azure para entregar o seu backup, o seu serviço de disaster recovery, o seu monitoramento, o seu NOC, o seu serviço de gestão. Eu vou deixar aqui 2 webinars que falam sobre como transformar o Azure como uma plataforma para que você venda o seu serviço. Então, como vender serviços usando o Azure e 7 maneiras simples de proteger ambientes usando o Azure, que você pode vender como seu serviço com o teu nome. Isso é importante para que você se diferencie no mercado. Você não seja simplesmente um vendedor de part number. Você tem um produto seu que usa a plataforma Microsoft para funcionar, mas que de fato quem cuida é você, quem gerencia é você e quem vende é você.
Quarta dica, faça em casa. Você consegue pôr isso para valer em casa. Eu digo que é o melhor começo, porque é um laboratório onde você pode fazer qualquer coisa, você pode testar qualquer coisa, e a Ingram te ajuda a fazer esses testes. Tem guias passo a passo para cada uma das coisas que existem configuradas aí, vídeos tutoriais, desenho de ambiente com assessoria nossa, para que você ponha isso em prática em casa. Melhor do que você falar de Azure é você mostrar que você usa Azure e que isso trouxe benefícios para você também. Quinta dica é especialize-se. Muita gente me pergunta sobre que tipo de treinamento, que tipo de curso eu faço para falar melhor de Azure, para conhecer melhor o Azure. Dentre dezenas de cursos que existem, um dos cursos que eu fiz e que eu recomendo para vocês é esse curso que tem esse código aí, 20533. Ele é um curso oficial Microsoft. Tem algumas instituições que fazem, por exemplo, a K-Solution, onde ele detalha muito bem. Claro que o foco desses cursos é o teste 70533, que é para certificação Microsoft, mas vale a pena porque o conteúdo desse curso ele traz uma boa explicação de cada um dos recursos principais do Azure, e depois desse curso você vai estar apto a montar estruturas mais complexas aí. É um curso que custa menos de R$2.000 por pessoa, mas que compensa cada centavo aí. Depois disso você está apto a falar de infraestrutura Azure. Sexta dica, viu muita coisa aqui? Tome uma iniciativa. Faça algum tipo de barulho falando sobre cloud. O mercado está carente de quem traz solução de cloud. Se você colocar lá no Google, ou melhor, se você colocar no Bing, cloud, centenas ou milhares de sites de empresas vão se falar as melhores do mundo, e está aqui a cloud, e está aqui a explicação do que é cloud público, o que é cloud privada, está aqui uma explicação de como é uma VM, tal, mas de fato não tem ninguém falando sobre soluções em cloud. Olha, eu não vou te vender a cloud, eu estou te vendendo segurança em cloud. Como que eu te vendo ampliação de ambiente usando cloud? E muitos clientes estão procurando solução. Cloud eles já sabem na ponta da língua, mas eles não fazem ideia de como usar cloud para alguma coisa. Então impulsione você esse uso. A Ingram te dá uma ajuda com esse programa Easy Azure. O Easy Azure é um programa Ingram que te dá algumas sugestões de coisas que você pode fazer com cloud. Então, por exemplo, como é que você usa um disaster recovery em cloud? Quanto custa isso? Como é que se cota isso? O que contém? Como se faz backup? Esse é um documento que mostra um pouquinho do programa. E esse também é um documento que mostra desse mesmo programa como é que cota isso para o cliente. Então, um detalhamento do que é o item e quais perguntas você tem que fazer para o cliente para saber fazer uma cotação sobre esse item. Então, esse aqui é para os clientes que não estão envolvidos ainda em cloud, mas que você quer levar alguma coisa, que você já quer impulsionar alguma coisa. Faça barulho, tome você a iniciativa antes que alguém vá lá e apresente como um mundo maravilhoso que estava em suas mãos e você nunca levou isso para ele. Então use o Easy Azure. Agora existe uma versão nova do Easy Azure que tem 28 produtos diferentes que você constrói usando cloud. Use isso para começar a vender soluções e para mostrar para o teu cliente que existe valor dentro de cloud. Se você precisar de qualquer apoio, tanto para o Easy Azure quanto para cotações, para ambiente, eu estou deixando aqui o contato da Juliana Andreata, que é a nossa especialista de cloud, da parte comercial. Podem fazer o contato com ela para solicitar materiais, para trazer cenários, para trazer ambientes que vocês queiram ajuda de cotação. Ela está no chat, inclusive, está lendo o que vocês estão mandando. E a dica é, faça esse barulho. Faça isso começar a ter um movimento no mercado para que os clientes te reconheçam como alguém que não está trazendo só cloud, mas que está trazendo soluções baseadas em cloud, que é isso que os clientes estão procurando. Eu agradeço imensamente a participação de vocês no webinar. A gente vai encerrar a gravação aqui para poder falar sobre as perguntas. Esse é o último webinar da série de Azure, mas a gente deve voltar logo mais com uma nova série com coisas mais atualizadas aí. Deixe o seu comentário, sua sugestão aí nesse link que eu deixei para vocês na tela. E eu agradeço imensamente a participação de vocês. Até o próximo webinar. Semana que vem, sexta-feira, tem um outro webinar que não é Microsoft, mas também continua com o webinar em cloud. E tenha um excelente final de semana.